Boa noite. A Comissão de Educação e Cultura ouviu nesta terça-feira o secretário estadual de Educação. E ainda nesta edição, deputados e entidades do setor definem prioridade para o transporte metroferroviário. Ministério Público descarta risco de rompimento da barragem de Salto Grande. CPI da FURP ouve explicações sobre gastos de 90 milhões do governo com o sistema. Agora, no Jornal da Assembleia. Laudo preliminar do Ministério Público aponta que não há risco de rompimento da barragem de Salto Grande em Americana, no interior de São Paulo. O promotor do Ministério Público de Americana foi ouvido nesta terça-feira na CPI que apura os riscos de rompimento da represa. Durante 1h30, os deputados ouviram o promotor de Justiça de Americana, Ivan Carneiro Castanheiro. Ele deu detalhes do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público que apura o risco de rompimento da barragem de Salto Grande. O inquérito do Ministério Público foi instaurado em fevereiro deste ano e o MP já tem a resposta para sua principal pergunta. Afinal, existe mesmo risco de rompimento da barragem de Salto Grande? Um laudo preliminar do Ministério Público aponta que não. O trabalho ainda não está concluído, Maxwell, mas o Ministério Público fez visita técnica ao local, estudos preliminares com base em documentos, com base em inspeções visuais do nosso corpo técnico multidisciplinar, inclusive com geógrafos. Não há indícios de vazamento na barragem, quer na crista da barragem, quer nas ombreiras, que são as laterais, né? Provavelmente haverá uma recomendação para que haja um melhor monitoramento nas ombreiras, né? Existem hoje piezômetros para avaliar a pressão na parte central da barragem, mas nenhum indício de vazamento. Nós confiamos na sua palavra e nós queríamos isso. Quando nós propusemos a CPI foi em função da matéria da TV Bandeirantes, dizendo que Piracicaba e Limeira seriam varridas do mapa se houvesse rompimento e mostraram, pelo menos na matéria, uma situação de abandono da represa. Esse era o nosso objetivo, é o nosso objetivo. Temos mais autoridades que serão ouvidas ainda nessa CPI para a conclusão final. Mas essa palavra é muito forte, dando essa garantia que não há esse risco de rompimento dessa barragem, porque diferente de Brumadinho e de outras barragens, ela é construída de uma maneira diferente, é uma barragem de concreto, uma barragem segura, isso nos dá essa tranquilidade. O promotor de Americana esclareceu ainda que o inquérito foi desmembrado em 3 partes, o que gera uma análise que vai além do risco de rompimento da represa. Segundo Ivan Carneiro, o MP já estava de olho na qualidade da água da barragem, e esse novo laudo apontou índices de poluição em Salto Grande, além da falta do licenciamento ambiental. Instauramos um novo inquérito civil, eu e a colega a doutora Alexandra Facioli Martins, que atua no GAEMA de Piracicaba, buscando, então, verificar questões relativas ao licenciamento e à outorga. O licenciamento que deve ser concedido pela CETESB, que tramita já desde o final de 2015, e a outorga pelo DAE para interferência em recursos hídricos. Entendemos que essas questões, se bem equacionadas, diminuem o problema da poluição, permite uma melhor disciplina do uso do solo e até contribui também para a solução dos problemas dos riscos de rompimento, porque deverá disciplinar as vazões, né, que chegam, que são as vazões afluentes, e as vazões que saem para gerar energia, que são as vazões defluentes. Os deputados aprovaram nesta terça uma visita à barragem que vai analisar em loco a estrutura do paredão de 22 metros de Salto Grande. O relator da CPI, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, disse que as denúncias de poluição da represa agora serão discutidas também na Comissão de Assuntos Metropolitanos, onde ele é presidente. São 11 municípios que têm um problema aí de saneamento básico e nós possamos aí buscar no governo do estado, com os governos municipais e o Conselho da Região Metropolitana, soluções ambientais para que esse problema seja resolvido, seja sanado e a represa volte a ter um perfil turístico, logicamente que além da outorga de energia, mas um perfil turístico assim como foi no passado. CPI da FURP, que investiga irregularidades na Fundação para o Remédio Popular, ouviu o coordenador de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, responsável pela compra e distribuição de medicamentos gratuitos no estado de São Paulo. Ele explicou aos deputados o repasse anual de 90 milhões de reais à FURP. Os deputados ouviram Vitor Hugo Costa Travassos da Rosa, coordenador da CAF.
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde. Ele começou a oitiva com a apresentação de dados. São 732 mil pacientes cadastrados que recebem por mês mais de 38 milhões de unidades farmacêuticas, entre comprimidos e xaropes. São 61 tipos de medicamentos oferecidos pelo Estado gratuitamente. Vitor Hugo foi questionado pela deputada Beth Saão do PT sobre a falta de distribuição de medicamentos gratuitos no Estado. Ele assumiu o problema que começou no final do ano passado e que deve ser normalizado até o mês de julho. A questão da não produção pela FURP de medicamentos que também são importantes e que não chegam. Há lacunas muito frequentes de você acaba o medicamento, demora meses para esse medicamento ser reposto. Ele disse o seguinte, que isso às vezes a maioria desses medicamentos são de responsabilidade do Ministério da Saúde. E eu disse o seguinte para ele, olha, então vamos fazer o seguinte, a Secretaria Estadual de Saúde repõe esse medicamento e depois ela cobra do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que depois faça o repasse. O coordenador da CAF trabalhou na FURP de 2007 a 2010. Ele falou que o Ministério da Saúde compra toda a produção de medicamentos da Fundação para o Remédio Popular, mas que para completar a cesta de medicamentos oferecida pelo governo, precisa comprar remédios do mercado aberto. Segundo ele, as fábricas da FURP têm possibilidade de produzir muito mais, mas não tem registro para isso. É um convênio que viabiliza uma indústria farmacêutica oficial, em que ela tem compromissos de pesquisa, de ensino, de desenvolvimento. E a contrapartida dela para esse convênio é o fornecimento do produto dela. Não dá para a gente colocar isso no ponto comparativo, que de repente o convênio repassa valores que são um pouco acima, ou que eu estou comparando este produto versus um produto de mercado. Então a gente tem que olhar esse tema de uma maneira um pouco diferente. O coordenador da CAF explicou que o prejuízo que o governo paulista tem de 56 milhões de reais por ano com a compra de medicamentos na FURP é devido a um convênio firmado entre o governo do estado de São Paulo e a Fundação para o Remédio Popular. Isso foi tratado pelo organismo do estado, secretarias de estado, de que o repasse de verba para fomento da FURP era de 90 milhões. E aí isso acontece, a FURP nos dá em retorno 90 milhões em produtos, né, de fabricação dela. Só que ela não tem todos os produtos que a Secretaria precisa. Ela está tendo algumas dificuldades regulatórias, tem alguns produtos que ela está com dificuldade de obter registro ou de revalidar registro. E outras situações, às vezes até de carência de matéria-prima no mercado internacional, ela não consegue entregar o produto que, porventura, estava no rol de produtos que deveria estar nos entregando. Ele trouxe novidades de como funciona essa coordenadoria, que foi iniciada há 2 anos e meio, a organização que vem sendo feita lá e as providências que eles têm tomado e como se dá a formulação da compra desse medicamento, da licitação, da distribuição, da entrega. Inclusive trouxe uma boa notícia da distribuição desse medicamento, será feito de uma forma mais organizada, inclusive com a verificação da chegada desse medicamento sem atraso no destino final. Frente Parlamentar de Transporte Metroviário define com 32 entidades do setor as prioridades para este momento delicado da economia brasileira. Entre os assuntos da pauta, o ferroanel do trecho norte, que ligará Perus, zona oeste de São Paulo, a Itaquaquecetuba, um trajeto de 53 quilômetros. E também o trem Intercidades, que partirá da estação Barra Funda, com paradas em Jundiaí e Campinas, numa extensão de 102 quilômetros e tempo de viagem estimado em 60 minutos. Um grupo de inteligência que está hoje frequentando a Frente Parlamentar. Nós vemos o apoio do Instituto de Engenharia de São Paulo, que é fundamental aqui na frente. São diversos temas tratados e prioridade mesmo, nós temos o trem entre cidades. Isso é uma prioridade que a frente está levando ao conhecimento do governo do estado. A frente está engajada para trazer
um alento, uma melhora para o nosso povo de São Paulo. A reunião foi sensacional, nós esperamos realmente, pelo próprio passado da frente parlamentar, nós tivemos aí a nossa expectativa totalmente atendida. Então, eu acho que foi muito boa essa primeira reunião e nós vamos daqui para diante, como já está prevista uma segunda reunião em agosto, nesse meio tempo fazer as tratativas para que as comissões sejam instaladas e a gente possa discutir cada detalhe que foi mencionado aqui nessa reunião, possa ser discutido de forma prioritária, é claro, mas amplamente já para a próxima reunião. Tudo isso deve dar um novo fôlego ao setor ferroviário brasileiro, que vive um momento bastante delicado. Apesar do crescimento no volume de produtos e no número de pessoas transportadas nos últimos anos, a produção de equipamentos teve em 2018 o seu pior desempenho. Nós temos hoje uma ociosidade de 60%. Tanto na área de vagões de carga e locomotivas como trens de passageiros. Quer dizer, ela não está zerada, mas ela corre um risco. No caso de passageiros, que o lead time entre um pedido, uma encomenda e a sua entrega, ele de 1 ano e meio a 2 anos, de forma que, se não tiver um pedido agora, nós não temos o que fazer em 2020. Então é uma preocupação que para o ano que vem a gente possa não ter nada. Outro tema bastante discutido pela frente parlamentar foi sobre importantes rodovias do estado de São Paulo. De acordo com o diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, estão entrando em colapso. A saída, segundo ele, é resgatar a malha ferroviária, que em meados do século passado era equivalente à rodoviária. Hoje, mais da metade dela está abandonada. Você verifica aqui em São Paulo uma falta de uma mobilidade melhor, ela deixa, além de trazer prejuízos, ela dificulta a geração de empregos. Tá? Então era importante nós termos uma malha ferroviária equilibrada. Então nós estávamos lembrando do que nós levamos, o que a FETRANS levou para o novo governo do Estado, tá? Da necessidade de avançar com algumas linhas, de que elas não podem parar. E foi trazido também a necessidade da volta dos trens regionais. Tá? São Paulo cresceu em cima das ferrovias. Várias cidades, elas nasceram de estações ferroviárias e hoje em dia nós temos 10 grandes eixos rodoviários que alimentam a cidade de São Paulo, passam por São Paulo e esses eixos estão entrando em colapso. O governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro disputam quem vai frear primeiro na curva. Depois de Bolsonaro afirmar que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 tem 99% de chances de acontecer no Rio de Janeiro em 2021, o governador paulista afirmou que vai mantê-lo em São Paulo e é uma questão econômica. A manutenção da prova em Interlagos atrai investidores para a eventual privatização do autódromo, uma das bandeiras do presidenciável Dória. A organização da corrida assiste ao duelo de camarote, sem manifestar preferência. No momento de grande mobilização dos parlamentares em função do projeto de autorização do parto por cesariana na rede pública da deputada Janaína Pascoal, do PSL, a violência obstétrica e o feminicídio entram para a lista de temas prioritários na Alesp. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, reunida no plenário Paulo Kobayashi, aprovou o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica. A relatoria favorável coube à deputada Letícia Aguiar, do PSL. Às vezes pelo exagero de forçar a barra para que a mulher tenha o parto normal, sendo que ela fica ali muito tempo sofrendo, colocando em risco a sua vida, a vida do seu bebê, né? Isso tudo é uma violência obstétrica que acontece. Então eu votei favorável a institucionalizar essa semana, né, para que a gente possa refletir sobre o assunto, que a gente possa conversar sobre o tema, que a gente possa proteger as mulheres, especialmente no momento da gestação, no momento que elas estão dando à luz a uma nova vida. Boa parte da reunião foi para organizar a formatação do seminário Mulheres em Debate, que vai acontecer na Assembleia Legislativa em 29 de agosto, trazendo o tema Feminicídio e Violência contra as Mulheres. É o assunto que está em pauta, né? Podemos ver nos jornais, aí, no Nacional, é o tema que está em discussão, que está sendo muito colocado devido aos casos que a gente está vendo estampados nos jornais, absurdos. Então é o momento dessa casa, aproveitando essa comissão,
né, discutirmos, encontrarmos soluções, debatermos o assunto, que aqui é o local correto para que a gente encontre soluções. O secretário estadual da Educação, Rucieli Soares, esteve hoje na Alesp. Ouvido em audiência convocada pela Comissão de Educação e Cultura, ele falou por mais de 4 horas sobre os planos e investimentos da pasta. A baixa qualidade do ensino afeta a formação das crianças. Quase metade dos professores que atuam entre o 6º e o 9º anos do ensino fundamental não tem formação na matéria que ensina. O dado faz parte do Anuário Brasileiro de Educação Básica. 4 em cada 10 professores que davam aulas em 2018 para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental não tinham formação adequada para o que ensinavam. Casos de professores formados em matemática que davam aulas de física, por exemplo, são comuns. No ensino médio, 3 em cada 10 professores não tinham licenciatura ou complementação pedagógica na área da disciplina na qual davam aulas. Escolher um professor formado em uma disciplina para dar aula em outra é uma das alternativas que as escolas têm adotado para não deixar alunos sem aulas. Encontrar profissionais qualificados dispostos a seguir carreira de professor tem se tornado um desafio. Baixos salários, falta de incentivos e dificuldade de progredir na carreira são apontados como fatores que desestimulam o ingresso no magistério. A garantia de formação do docente na educação básica é uma das 20 metas previstas no Plano Nacional de Educação, que completa nesta terça-feira a metade dos 10 anos de vigência. Criado por lei em 2014, o PNE previa que já no ano seguinte, todos os professores de educação básica tivessem acesso à formação específica de nível superior na matéria que atuassem. Essa parte do plano segue sem ser executada. A desigualdade do investimento público na educação também foi destacado no Anuário Brasileiro da Educação. Enquanto municípios maranhenses dispõem, em média, R$ 3.500 por ano para cada aluno, São Paulo tem praticamente o dobro, R$ 6.500. No Distrito Federal, a média supera os R$ 11.000. As consequências no aprendizado são evidentes e também registradas no anuário, principalmente entre os alunos na faixa mais carente da população. Apenas 14% das crianças do grupo socioeconômico muito baixo possuem nível suficiente de alfabetização em leitura. No ensino fundamental, apesar de atender quase 100% dos jovens de 6 a 14 anos, quase um quarto dos alunos termina essa fase com 16 anos ou mais. Números que confirmam a pesquisa do IBGE apontando 12 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que não sabem ler, escrever ou fazer contas simples. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.